Olá pessoal, amigos e seguidores do canal. Fim de semana Lovecraft chegou. Hoje, dia 28 de outubro, quase o Halloween, hein? 28 de outubro, vamos avançar na saga Montanhas da Loucura, né? Depois daquele belíssimo conto do Jean Lorrain da quarta-feira, agora, 25, né? Os Buracos da Máscara. Que coisa bem bacana, né? Mas hoje vamos voltar para o Lovecraft e vamos continuar na batida lá das Montanhas da Loucura. E eu tinha comentado bastante sobre a publicação do conto, né, na postagem passada, e hoje ficou de eu me ater mais ao espinhoso dever de comentar as conexões da história. Porque o que acontece? Montanhas da Loucura é uma espécie de pivô assim da obra como um todo do Lovecraft, né? Porque ali convergem menções a tudo, menções a personagens, alguns dos quais são alter egos do escritor, outros não são, convertem referências, até a Dreamland tem referências, aparecem criaturas do panteão, a Adá-com-Pau. E é complicado você falar dessas conexões que estão presentes na Montanha da Loucura. Facilmente tu te perde. Às vezes a gente vê isso em resenha. Os caras se perdem um pouco, porque são. Eu digo que Montanha da Loucura é um pivô no sentido físico da palavra, né? Tudo roda em torno. Então aparecem ali, por exemplo, tem muita coisa que às vezes passa desapercebido, exceto para os aficionados mesmo, né, do Lovecraft, que não perdem esses detalhes, né? Por exemplo, a expedição. Detalhe, eu vou fazer comentários soltos assim sobre essas conexões, mas com algum cuidado e soltos de propósito, para que acabe não sendo spoiler do que vem ainda pela frente, né? Que por enquanto vocês ainda não sabem, quem está lendo pela primeira vez, né? É um negócio bacana que às vezes eu sempre fico pensando quando eu me defronto com clássicos assim, eu falo, poxa, que bacana deve ser ler isso aqui pela primeira vez, né? Porque você já leu 50 mil vezes. É legal você se imaginar na situação de, pô, quem pela primeira vez vai lá nas Montanhas da Loucura, né? Então, para esses felizados que estão indo pela primeira vez às Montanhas da Loucura, eles não sabem ainda o que rola lá totalmente. Isso vai se desdobrando, evidentemente, né? Então, esses comentários das conexões, eu vou deixá-los de propósito soltos, né? Para gente não estragar a história, né? A graça da história. E depois, nas outras postagens para frente, só lembrando, são seis postagens que vão compor a totalidade da obra As Montanhas da Loucura, e nas outras quatro eu vou falar de outros aspectos, as influências, o que aconteceu no cinema, tem até coisa para acontecer por agora, né? Mas é depois. Hoje, então, são as tais conexões. Então, nessa história tem Necronômico, já viram? Os caras da expedição leram os livros, porque eles são estudiosos que vêm lá da Universidade de Miskatonic, um dos locais do mundo, dos poucos locais do mundo que abrigam um exemplar da obra lá do Alas Red, do Necronômico. Eles mencionam, então, um pouco da compreensão do que está acontecendo ali vem dessa leitura prévia do Necronômico que esse pessoal fez. Os próprios especialistas, eles meio que se repetem, né? Eles são pontos de conexão também. O Dyer, que é o principal dessa história, ele reaparece em outros contos, né? Por exemplo, aquele... eu não vou, como eu não faço roteiro mesmo, e nem vou ficar consultando anotações, vocês me perdoem se tiver alguma imprecisão. O Lovecraft, lá de onde esteja, que me perdoe também. Mas eu não vou usar nenhum apoio, né? Então, por exemplo, o Dyer ele reaparece naquele A Sombra que Veio do Tempo, né? A penúltima obra da vida do Lovecraft. Esse Dyer ele vem daí.
Ele tá lá também. É uma outra expedição que vai até, se não me falha a memória, vai para os desertos da Austrália. Aí rolam coisas, não vou adiantar, veja, aí não estraga essa, mas estraga de depois. Então o Dyer aparece de volta. A fundação que financia a expedição é a Fundação Pickman. Nathaniel Pickman, acho que é isso aí mesmo. Então, essa expedição, ela é financiada por uma fundação que os nomes são em si, os nomes certamente dos donos da fundação, eles já são a referência, né? Por exemplo, o Pickman, obviamente, vocês lembram do modelo de Pickman. Pickman, aquele pintor, né, que tinha aqueles modelos. É Nathaniel Deb Pickman, sendo que Deb Pickman é um dos alter egos do Lovecraft. Ele aparece naquela história do A Coisa na Soleira da Porta, The Thing on the Doorstep. Esse cara, ele é certamente um bambambam lá da fundação que está financiando o Dyer. Então você vê que é tudo imbricado. Os personagens são imbricados, as criaturas são imbricadas. Eu não vou falar demais, porque senão vai estragar. Mas nessa Montanha da Loucura, a maioria das histórias tem um habitante do panteão que é a estrela daquela narrativa. Aqui tem, mas é muito, não é uma só. Inclusive, ao longo da história vão aparecer esboços dessa história, dessa mega história da Terra. Inclusive períodos pré-Cthulhu. Tem gente lá que testemunhou quando Cthulhu chegou, tem gente lá que testemunhou quando Hitler afundou no oceano, e esse tipo de ícone aí do panteão, do mito Cthulhu, né, basicamente. Então, essa história aí, o Montanhas da Loucura, é um grande painel do mito Cthulhu, muito mais vasto, amplo, completo e imbricado de referências do que qualquer outra história, inclusive o Call of Cthulhu ou qualquer outra, sem dúvida nenhuma. Tu pegas a última aventura lá, o The Haunted in the Darkness, o Habitante das Trevas, que foi a última obra da vida dele, como a maioria delas tem no caso os Migô, que estão aqui também. Então, aqui as conexões, se realmente deve ter dado trabalho pro cara, basta tu ver, eu vou até botar a imagem aqui, a página inicial do rascunho do Lovecraft para o Montanhas da Loucura, como tá bem rasurado, ele deve ter se enrolado um pouco na hora de montar, né? A ambição de fazer um painel tão amplo, tão grande do mito Cthulhu, né? Então, difícil de escrever e você não errar, né? Não se equivocar. Aí, lá mais para frente, tem também menções aos montes a personagens, como eu já até disse, né? Menções a personagens, criaturas, locais, situações que estão em outros, meio formando ou juntando tudo naquela teia do mito Cthulhu. Vocês sabem que mito Cthulhu, esse conceito, ele foi criado pelo August Derleth, já depois da morte do Lovecraft, ele criou isso, mas na realidade a ideia já estava lá na obra, faltava um cara para dar um nome, comercialmente importante, dar um nome e arrumar aquilo lá como referencial para todos os caras do Círculo Lovecraft começarem a escrever em cima. Botar mais uma pedrinha no mosaico, né? Mais uma pedrinha, mais uma pedrinha. Ah, bota aqui mais uma entidade, bota aqui mais um demônio, bota aqui mais um deus, né? E então eu espero que o panorama que eu passei para vocês das conexões não tenha sido assim desconexo demais, mas foi como eu disse de propósito, né? Não dá para ser muito mais arrumado do que sem correr o risco de estragar.
Me ocorre uma coisa aqui, neste preciso momento, que eu posso fazer lá na última postagem, quando não tem mais surpresinha rolando, só a última, né? Sempre tem, né? Claro, toda boa história tem que ter um plot twist lá no fim, isso é a técnica de escrever história de suspense, terror, fantasia. Então lá eu vou, na última narração, na última introdução lá da sexta postagem, já estamos na segunda, eu vou tentar fazer uma arrumação. Do meu ponto de vista, né? Eu não costumo me valer muito das resenhas, porque se você vai muito nas resenhas, você acaba falando bobagem, ou repetindo bobagem. Então, mas eu vou tentar fazer uma arrumação de todas essas pontas. Um amigo meu diria que são pontas soltas. Um amigo muito antigo meu, que a gente se reencontrou agora recentemente. Eu já até mencionei, ele tem um canal de música medieval, ele toca, né, instrumentos antigos, e a gente se reúne, meu filho, ele, minha nora, para jogar RPG, né? E ele gosta de falar brincando que ficam muitas pontas soltas. São exatamente pontas soltas, mas eu vou tentar dar uma arrumada nesse cenário todo aí, lá no fim, na introdução da última postagem. Bom, por hoje é isso aí. Para vocês irem prestando atenção, ouvindo aqueles nominhos, recorrendo aos contos já narrados, aquilo que vocês já leram, que vocês já viram. Faz parte, para mim, o charme principal da Montanhas da Loucura, né? Essa grande reunião de Mito Cthulhu, né? Mas é isso aí. Então, espero que vocês estejam gostando. Vão acompanhando, nada de perder a sequência. Não dá para não assistir o primeiro. Eu já estou montando então a playlist, está aqui o link, a playlist Montanhas da Loucura, a exemplo do que a gente fez com o Charles Dexter Ward. Então, para quem chegar depois, quem quiser aguardar para ouvir tudo de uma vez, dá 6 horas de narração total. Então, ou mais, incluindo essas introduções, dá mais de que 6 horas. Mas é isso aí. Abração a todo mundo. E mais uma vez, obrigado aí pelo apoio. Tem tido muita gente que tem compartilhado, comentado, feito comentários muito bacanas sobre o canal, sobre as histórias. Está sendo muito legal. É isso aí. Então, abraço a todo mundo. Saudações. Fiquem bem, divirtam-se com as Montanhas da Loucura. Um abraço. Parte 3. Nenhum de nós, segundo penso, dormiu um sono profundo ou restaurador naquela manhã, pois a emoção da descoberta de Lake e a crescente fúria do vento nos impediam. Mesmo em nosso acampamento, as rajadas eram tão violentas que não conseguíamos deixar de nos perguntar quão pior haveriam de ser no acampamento de Lake, situado diretamente sob os vastos picos desconhecidos que as engendravam e faziam-nas soprar. McTighe estava de pé às 10 horas e tentou fazer contato com Lake no rádio, conforme o combinado, mas alguma interferência elétrica no ar tumultuoso a oeste parecia impedir a comunicação. Mesmo assim, logramos contatar o Arkham, e Douglas disse que tampouco havia conseguido falar com Lake. O capitão não sabia nada a respeito do vento, pois mal soprava no estreito de McMurdo, apesar da fúria constante em nosso acampamento. Passamos o dia apreensivos, escutando o rádio e tentando estabelecer contato com Lake de tempos em tempos, porém sem sucesso. Por volta do meio-dia, uma ventania desvairada irrompeu do oeste e fez com que temêssemos pela segurança das nossas instalações. Mas, passado algum tempo, o vento amainou e só tornou a soprar em intensidade moderada às 14 horas. Depois das 15, tudo ficou quieto, e assim redobramos os nossos esforços para estabelecer contato com Lake. Ao pensar que dispunha de 4 aviões, todos equipados com um excelente transmissor de ondas curtas, não conseguíamos pensar em nenhum incidente capaz de avariar todos os equipamentos de uma só vez. Instaurou-se um silêncio pétreo, e quando pensamos na força vertiginosa que o vento deveria ter atingido no ponto onde Lake estava, não conseguíamos afastar as mais catastróficas suposições.
Às 18 horas, nossos temores haviam se tornado intensos e definitivos, e, após uma deliberação via rádio com Douglas e Thorfinson, decidi tomar as providências necessárias a uma investigação. O 5º avião que havíamos deixado no armazém temporário do Estreito de McMurdo, com Sherman e 2 outros marujos, estava em boas condições e pronto para decolar a qualquer momento. E tudo indicava que a própria emergência para a qual fora poupado abatia-se naquele mesmo instante sobre nós. Contatei Sherman pelo rádio e pedi que me recebesse na base com o avião e os 2 marujos o mais depressa possível, uma vez que as condições atmosféricas eram altamente favoráveis. Logo discutimos quem faria parte da equipe de investigação e decidimos que incluiríamos todos os homens, bem como o trenó e os cães que eu tinha comigo. Nem mesmo toda esta carga seria páreo para um dos imensos aviões construídos segundo as nossas especificações para o transporte de maquinário pesado. De vez em quando eu tentava contatar Lake pelo rádio, porém sem sucesso. Sherman, com os marujos Gunnarsson e Larsen, decolou às 7h30 e relatou um voo tranquilo a partir de várias coordenadas. Era meia-noite quando chegaram à nossa base, e todos os homens discutiram o que fazer a seguir. Seria arriscado atravessar a Antártida em um único avião, sem nenhuma base de apoio, mas ninguém se acovardou diante do que parecia ser uma necessidade premente. Às 2 da manhã nos recolhemos para um breve repouso depois de carregar parcialmente o avião, mas dentro de 4 horas estávamos todos de pé para terminar a carga e os preparativos de viagem. Às 7h15 do dia 25 de janeiro, começamos a voar para o norte sob o comando de McTighe, com uma tripulação de 10 homens, 7 cães, um trenó, um suprimento de combustível e de provisões e outros itens que incluíam o equipamento de rádio do avião. A atmosfera estava clara e tranquila e a temperatura relativamente amena. E esperávamos enfrentar poucos obstáculos para chegar à latitude e à longitude fornecidas por Lake. Nossas apreensões diziam a respeito ao que poderíamos encontrar, ou não encontrar, ao fim da jornada, pois o silêncio continuava sendo a única resposta a todas as comunicações enviadas ao acampamento. Até os menores incidentes ocorridos durante o voo de 4h30 estão gravados para sempre na minha lembrança, devido à posição crucial que ocupam na minha vida. A viagem marcou a minha perda, aos 54 anos, de toda a paz e de todo o equilíbrio que a mente normal possui graças à nossa maneira corriqueira de conceber a natureza externa e as leis da natureza. A partir daquele ponto, nós todos, mas em particular o aluno Danforth e eu, haveríamos de defrontar-nos com um mundo pavorosamente amplificado de horrores à espreita, que nada pode apagar de nossa memória, e que evitaríamos compartilhar com a humanidade em geral, se ao menos pudéssemos. Os jornais publicaram os boletins que enviamos a partir do avião, relatando a viagem sem escalas, as 2 batalhas travadas contra as ventanias nas grandes altitudes, o vislumbre da superfície rachada, onde Lake havia feito uma perfuração 3 dias atrás, e a visão de um grupo dos estranhos cilindros de neve fofa descritos por Amundsen e Byrd enquanto cortávamos o vento pela infindável distância do platô congelado. Chegou um momento, porém, em que as nossas sensações já não podiam mais ser traduzidas em palavras que a imprensa fosse compreender, e um ponto mais além em que nos vimos de fato obrigados a adotar uma regra de censura. O marujo Larsen foi o primeiro a divisar a linha irregular de cones e pináculos aziagos à nossa frente, e os gritos que deu levaram-nos todos às janelas da cabine. Apesar da nossa velocidade, as montanhas custavam a assomar, e assim soubemos que devíamos estar infinitamente distantes, visíveis apenas graças à espantosa altura a que se erguiam. Aos poucos, no entanto, ergueram-se como maus presságios no céu ocidental e permitiram-nos distinguir cumes de rocha nua, inóspita e escurecida,
e captar a estranha sensação de fantasia que inspiravam quando vistos na luz avermelhada da Antártida, com o provocante cenário e as iridescentes nuvens de cristais de gelo ao fundo. No geral, o espetáculo era marcado por uma sensação persistente de mistérios espantosos e revelações possíveis, como se aqueles coruchelos rústicos, saídos de um pesadelo, fossem as pilastras de uma terrível ponte em direção às esferas proibidas de sonho e a abismos insondáveis do tempo, do espaço e de dimensões remotas. Não pude afastar a impressão de que eram coisas malignas, montanhas da loucura, cujas encostas mais ermas acabavam em um nefando abismo supremo. O fundo de nuvens agitadas e cintilantes trazia mais sugestões inefáveis de um além vago e etéreo do que de espaços terrenos, e conjurava pensamentos terríveis sobre a distância, o isolamento, a desolação e a morte que perdura através dos éons do inexplorado e desconhecido mundo antártico. Foi o jovem Danforth quem chamou a nossa atenção para as curiosas regularidades no alto do panorama montanhoso. Regularidades como os fragmentos de cubos perfeitos que Lake havia mencionado e que de fato justificavam a referência às sugestões oníricas de templos primordiais em ruínas no alto dos nebulosos pináculos orientais pintados de maneira tão estranha e sutil por Herrick. De fato, havia algo digno de um Herrick a assombrar todo aquele continente extraterreno de mistérios montanhosos. Senti-me assim pela primeira vez em outubro, quando avistamos a terra de Vitória, e naquele instante fui mais uma vez tomado pelo mesmo sentimento. Também fui invadido pela inquietante revelação de semelhanças míticas e arqueanas, de que aquele reino letal correspondia ao infame platô de Leng mencionado nas escrituras primitivas. Os mitólogos associam Leng à Ásia Central, porém a memória racial do homem ou de seus predecessores é longa, e pode ser que certas histórias tenham atravessado países e montanhas e templos de horror mais antigos do que a Ásia e mais antigos do que todos os mundos humanos conhecidos. Alguns místicos ousados insinuaram uma origem anterior ao Pleistoceno para os fragmentos dos manuscritos pinacóticos e sugeriram que os devotos de Tsatoga seriam tão estranhos à humanidade quanto o próprio Tsatoga. Leng, onde quer que pudesse situar-se no tempo e no espaço, não era uma região da qual eu gostaria de me aproximar. Tampouco me agradava a proximidade de um mundo que outrora tivesse engendrado as enigmáticas monstruosidades arqueanas descritas por Lake. Naquele instante, arrependi-me de ter lido o Execrando Necronomicon e conversado tanto com Wilmarth, o desconcertante folclorista erudito da universidade. Esse estado de espírito, sem dúvida, exacerbou a minha reação à bizarra miragem que surgiu ante nossos olhos, no zênite opalescente, enquanto nos aproximávamos das montanhas e começávamos a discernir as ondulações cumulativas dos sopés. Eu havia presenciado dezenas de miragens polares nas semanas anteriores, muitas das quais me pareceram dotadas de uma vividez tão impressionante e fantástica quanto a ilusão à minha frente. Mas esta última tinha uma qualidade completamente nova e obscura de simbolismo ameaçador. E assim estremeci quando o labirinto fremente de muralhas e torres e minaretes fabulosos emergiu dos perturbados vapores gélidos acima das nossas cabeças. O efeito foi o de uma cidade ciclópica, de arquitetura desconhecida ao homem e até mesmo à imaginação humana, com enormes agregações de cantaria negra que corporificavam perversões monstruosas das leis da geometria e atingiam os mais grotescos extremos de uma sinistra bizarria. Havia cones truncados com terraços e sulcos laterais, encimados aqui e acolá por altaneiros cilindros, às vezes tumefactos e a miúde colmados por fileiras de estreitos discos protuberantes.
e singulares construções planas que se debruçavam para além das beiradas e sugeriam pilhas de incontáveis pranchas retangulares, ou lâminas circulares, ou estrelas de 5 pontas, dispostas de maneira que cada uma avançasse um pouco mais do que a anterior. Havia fusões de cones e pirâmides erguendo-se solitárias ou sobranceando cilindros, ou cubos, ou cones truncados, mais planos e pirâmides, e eventuais coruchelos aciculados dispostos em grupos de 5. Todas essas estruturas febris pareciam estar amarradas por pontes tubulares que conduziam de uma a outra em diversas alturas vertiginosas, e a escala insinuada pelo todo era opressiva e aterrorizante em virtude do absoluto gigantismo. O tipo genérico de miragem não era muito diferente das formas mais delirantes observadas e desenhadas pelo baleeiro ártico Scoresby em 1820. Mas naquela hora e naquele lugar, com os obscuros e desconhecidos picos montanhosos erguendo-se majestosos à nossa frente, a anômala descoberta de um mundo ancestral nos pensamentos e a mortalha de um provável desastre a envolver a maior parte da nossa expedição, parecíamos todos ver naquilo a mácula de uma malignidade latente e de um portento infinitamente sinistro. Senti-me aliviado quando a miragem começou a se dissipar. Embora, durante o processo, os torreões e cones dignos de um pesadelo tenham assumido, por alguns instantes, formas distorcidas de horror ainda maior. Enquanto toda a miragem desfazia-se em turbilhão opalescente, voltamos a olhar mais uma vez em direção ao norte e percebemos que o fim da jornada não estava longe. As montanhas desconhecidas à nossa frente erguiam-se de maneira vertiginosa, como a terrível muralha de gigantes. E as curiosas regularidades impunham-se com uma clareza impressionante, mesmo sem o auxílio do binóculo. Neste ponto, sobrevoávamos os sopés mais baixos e conseguíamos ver, em meio à neve, ao gelo e ao solo exposto do enorme platô, alguns pontos mais escuros que acreditamos ser o equipamento e as escavações de Lake. Os sopés mais altos erguiam-se a uma distância de 8 a 10 quilômetros adiante e formavam uma cordilheira quase à parte da medonha linha de picos mais altos que o Himalaia, um pouco além. Por fim, Ropes, o aluno que havia rendido McTighe no comando, deu início aos procedimentos de aterrissagem, fazendo uma curva para a esquerda, em direção ao ponto escuro cujas dimensões indicavam o acampamento. Durante a manobra, McTighe transmitiu a última mensagem não censurada que o mundo receberia de nossa expedição. Todo mundo pôde ler os breves e insossos boletins enviados durante o resto da nossa estadia na Antártida. Algumas horas após a aterrissagem, enviamos um cauteloso relato da tragédia que encontramos e, muito a contragosto, anunciamos o massacre de toda a equipe de Lake, promovido pelo vento formidável do dia anterior. Ou da noite que o precedeu. 11 mortos e o jovem Gedney desaparecido. O público revelou a ausência de detalhes ao imaginar o choque que esse triste evento deveria ter ocasionado, e acreditou em nós quando dissemos que as mutilações impostas pela ação do vento haviam deixado os corpos em condições impróprias para o transporte. Na verdade, orgulho-me ao ver que, mesmo em meio à tristeza, à confusão absoluta e ao horror que se apoderava de nossa alma, pouco extrapolamos a verdade em relação a qualquer detalhe. A verdadeira importância do ocorrido estava naquilo que não nos atrevemos a contar. Naquilo que sequer agora eu contaria, não fosse a necessidade de alertar outros quanto a terrores inomináveis. O vento havia de fato promovido uma profunda devastação. A sobrevivência de toda a equipe, mesmo sem levar em conta o resto, seria um tanto incerta. A tempestade, com a fúria das partículas geladas em frenesi, deve ter ultrapassado qualquer outra coisa encontrada pela expedição até aquele ponto. O abrigo de um dos aviões, e todos foram encontrados em condições precárias,
estava quase pulverizado, e a torre de perfuração distante estava reduzida a destroços. O metal exposto dos aviões e perfuratrizes em terra fora polido pelas vergastadas do vento, e 2 das barracas menores haviam cedido, apesar do reforço de neve. As superfícies de madeira expostas às rajadas estavam riscadas e com a tinta arrancada, e todos os rastros na neve haviam sido obliterados. Também é verdade que nenhum dos espécimes biológicos arqueanos encontrados apresentava condições de ser transportado por inteiro. Coletamos alguns minerais de uma enorme pilha desabada, dentre os quais vários fragmentos da pedra-sabão esverdeada, com estranhos contornos de 5 pontas e tênues marcas de pontos agrupados, que havia motivado tantas comparações incertas. E alguns fósseis, dentre os quais os ossos mais comuns dos espécimes curiosamente danificados. Nenhum dos cães sobreviveu, pois o canil de neve construído às pressas nos arredores do acampamento desabou quase por completo. O vento poderia ter feito aquilo, embora o maior estrago no lado voltado para o acampamento, que não era de onde as rajadas haviam soprado, possa indicar uma agitação intensa ou uma tentativa de fuga por parte dos próprios animais. Todos os 3 trenós haviam desaparecido e tentamos dizer a nós mesmos que o vento poderia tê-los soprado rumo ao desconhecido. O equipamento de perfuração e derretimento havia sofrido estragos graves demais para justificar qualquer tentativa de salvá-los, e assim os usamos para fechar o inquietante portal de acesso ao passado aberto por Lake. Da mesma forma, deixamos no acampamento os 2 aviões mais avariados, pois a equipe restante tinha apenas 4 pilotos ao todo: Sherman, Danforth, McTighe e Ropes, embora Danforth estivesse com os nervos abalados demais para pilotar. Recuperamos todos os livros, equipamentos científicos e outros objetos que pudemos encontrar, embora o vento houvesse levado muita coisa. As barracas sobressalentes e as peles estavam desaparecidas ou muito estragadas. Foi por volta das 16 horas, depois que uma ampla busca aérea levou-nos a dar Gedney por perdido, que enviamos a nossa cautelosa mensagem para que o Arkham a retransmitisse. E acho que fizemos bem ao tratar do assunto em termos vagos e casuais. O máximo que dissemos sobre tumultos referia-se aos nossos cães, que demonstravam uma inquietação frenética perto dos espécimes biológicos, conforme o relato do pobre Lake levaria a esperar. Acho que não mencionamos as mostras dessa mesma inquietação que deram ao farejar as estranhas pedras-sabão esverdeadas e certos outros objetos na região devastada. Objetos estes que incluíam instrumentos científicos, aviões e máquinas, no acampamento e no local da perfuração, cujas partes haviam sido afrouxadas, movidas ou, de alguma outra maneira, alterada por ventos, sem dúvida imbuídos de curiosidade e ímpetos sem iguais. Quanto aos 14 espécimes biológicos, fomos um tanto vagos. Dissemos que os remanescentes estavam todos danificados, porém, mesmo assim, eram suficientes para provar a descrição espantosamente precisa de Lake. Foi difícil manter as nossas emoções pessoais à parte, e não mencionamos números, nem explicamos como havíamos encontrado as vítimas. Neste ponto, havíamos combinado de não fazer nenhuma transmissão que sugerisse loucura da parte dos homens de Lake, embora parecesse loucura encontrar 6 monstruosidades imperfeitas enterradas de pé, com todo o cuidado, em sepulturas nevadas de 3 metros de profundidade e cobertas por montes de 5 pontas, com grupos de pontos dispostos exatamente como aqueles nas estranhas pedras-sabão esverdeadas do período terciário ou mesozoico. Os 8 espécimes intactos mencionados por Lake pareciam ter sido levados pelo vento. Também tomamos muito cuidado para não transtornar a paz de espírito do público. Assim, Danforth e eu falamos pouco sobre a nossa pavorosa viagem às montanhas no dia seguinte.
foi a circunstância de que apenas um avião extremamente leve poderia atravessar uma cordilheira daquela altura, que por sorte limitou a tripulação no voo de reconhecimento a nós dois. Quando retornamos a 1 hora, Danforth estava à beira da histeria, porém manteve uma expressão admiravelmente serena. Não tive dificuldade em convencê-lo a não mostrar os nossos esboços e as demais coisas que trazíamos nos bolsos. Não contar aos outros nada além do que havíamos combinado de transmitir para o mundo exterior e esconder os filmes fotográficos para que nós os revelássemos em segredo mais tarde. De modo que parte da minha história será novidade, não apenas para o público em geral, mas também para Peabody, McTighe, Ropes, Sherman e os outros. De fato, Danforth sabe guardar segredos melhor do que eu, pois viu, ou imaginou ter visto, algo que se recusa a contar até mesmo para mim. Como todos sabem, nosso boletim trouxe a história de uma subida árdua, a confirmação da teoria de Lake, segundo a qual os grandes picos seriam compostos de ardósia arqueana e de outras dobras geológicas primordiais que não haviam sofrido mutações pelo menos desde a metade do Comancheano, um comentário enfadonho sobre a regularidade das formações cúbicas e das muralhas. A descoberta de que a boca das cavernas indicava veios calcários erodidos. A conjectura de que certas encostas e desfiladeiros talvez permitissem a travessia de toda a cordilheira por montanhistas veteranos. E uma observação de que no outro lado da misteriosa cordilheira encontra-se um imenso e sobranceiro superplatô, tão antigo e imutável quanto as próprias montanhas, com 6.000 metros de elevação e grotescas formações rochosas que se projetam através de uma fina camada de gelo e com baixos sopés graduais entre a superfície geral do platô e os precipícios íngremes dos mais altos picos. Todos os dados apresentados eram verdadeiros e bastaram para satisfazer os homens no acampamento. Atribuímos a nossa ausência de 16 horas, um tempo mais longo do que o voo, à aterrissagem, o reconhecimento e a coleta de espécimes minerais exigia. Há um longo período de condições climáticas adversas, e contamos a verdade sobre a aterrissagem nos sopés mais distantes. Por sorte, a nossa história soou realística e prosaica o suficiente para não incitar o restante da equipe a repetir o voo. Se alguém houvesse tentado, eu precisaria recorrer a toda a minha persuasão para impedir, e não sei o que Danforth teria feito. Durante a nossa ausência, Peabody, Sherman, Ropes, McTighe e Williamson trabalharam como castores nos 2 aviões em melhor estado, preparando-os para voar mais uma vez, apesar da inexplicável pane nos mecanismos. Decidimos carregar todos os aviões na manhã seguinte e voltar para a antiga base o mais depressa possível. Embora indireta, essa ainda era a forma mais segura de chegar ao Estreito de McMurdo, pois um voo em linha reta através das mais desconhecidas infinitudes de um continente entregue à morte através dos éons traria inúmeros riscos adicionais. Não poderíamos continuar a exploração após a nossa trágica perda e a ruína do equipamento de perfuração, e as dúvidas e os horrores que nos circundavam, e que não ousávamos revelar, infundiam-nos o desejo de escapar daquele mundo de desolação austral e loucura iminente, assim que tivéssemos a chance. Como o público bem sabe, nosso retorno ao mundo não incluiu mais desastres. Todos os aviões chegaram à antiga base na noite do dia seguinte, 27 de janeiro, após um voo sem escalas em alta velocidade. E no dia 28, chegamos ao Estreito de McMurdo em 2 etapas, com uma única escala muito breve por conta de um defeito no aerofólio ocasionado pela fúria do vento, enquanto sobrevoávamos a barreira de gelo além do grande platô. Passados mais 5 dias, o Arkham e o Miskatonic, com toda a tripulação e todo o equipamento a bordo, afastou-se do gelo cada vez mais espesso e avançou até o mar de Ross,
com as zombeteiras montanhas da Terra de Vitória assomando no ocidente, com o perturbado céu antártico ao fundo e transformando os uivos do vento em assovios musicais que me enregelaram os ossos. Menos de 2 semanas mais tarde, deixamos para trás o último resquício de território polar e demos graças aos céus por estarmos longe de um reino assombrado e amaldiçoado, onde a vida e a morte, o espaço e o tempo fizeram alianças negras e blasfemas nas épocas desconhecidas desde que a matéria borbulhou e efervesceu pela primeira vez na crosta recém-resfriada. Desde o nosso retorno, trabalhamos sem descanso para desencorajar as explorações antárticas e mantivemos certas incertezas e palpites em segredo, com impressionante unidade e lealdade. Nem mesmo o jovem Danforth, que sofreu um colapso nervoso, revelou coisa alguma para os médicos. De fato, como eu já afirmei, Danforth imagina ter visto algo que se recusa a contar até mesmo para mim, embora eu ache que o desabafo poderia fazer bem a seu estado mental. Talvez assim pudesse explicar e aliviar certas angústias, embora talvez a visão não tenha passado de um delírio provocado por um choque anterior. Esta é a impressão que tenho após os raros momentos de irresponsabilidade em que sussurra coisas desconexas para mim, coisas que repudia com veemência assim que se recompõe. Será um trabalho árduo manter outras expedições longe do interminável sul congelado, e alguns de nossos esforços podem trazer prejuízos diretos à nossa causa se despertarem a atenção indevida. Desde o início, deveríamos ter pensado que a curiosidade humana é perene e que os resultados anunciados pela nossa expedição seriam capazes de lançar outros aventureiros na antiga busca ao desconhecido. Os relatórios sobre as monstruosidades biológicas enviados por Lake acirraram os ânimos de naturalistas e paleontólogos. No entanto, fomos sensatos o bastante para não mostrar as partes que retiramos dos espécimes enterrados, nem as fotografias dos espécimes nas condições em que os encontramos. Também nos furtamos a mostrar os mais enigmáticos dentre os ossos com cicatrizes e as pedras-sabão esverdeadas. Enquanto Danforth e eu nos encarregamos de ocultar as fotografias e esboços feitos no superplatô no outro extremo da cordilheira, bem como as coisas amassadas que alisamos, examinamos em profundo terror e trouxemos de volta em nossos bolsos. Mas agora a expedição Starkweather-Moore está se mobilizando com uma organização muito superior à da nossa equipe. Se não forem dissuadidos, chegarão ao núcleo mais profundo da Antártida para derreter o gelo e perfurar o solo e acabarão libertando aquilo que pode ser o fim do mundo que conhecemos. Assim, vejo-me enfim obrigado a quebrar o silêncio, até mesmo em relação àquela coisa suprema e inominável para além das montanhas da loucura. Parte 4. É apenas tomado por hesitação e repugnância enormes que permito à lembrança voltar ao acampamento de Lake e ao que de fato encontramos por lá. E também aquela outra coisa para além da terrível parede montanhosa. Sinto-me constantemente tentado a pular os detalhes e oferecer apenas insinuações em vez de fatos concretos e deduções inelutáveis. Assim, espero que me seja lícito passar depressa pelo restante, o restante que diz respeito ao horror no acampamento. Falei sobre o terreno devastado pelo vento, os abrigos danificados, o maquinário fora de lugar, as várias perturbações dos cães, os trenós sumidos e outros itens desaparecidos, as mortes de homens e cães, o sumiço de Gedney e os 6 espécimes biológicos enterrados de maneira insana, com texturas estranhamente intactas, apesar de todos os danos estruturais vindos de um mundo sepulto há 40 milhões de anos. Não lembro se mencionei que, ao descobrir os corpos dos cães, percebemos que um estava faltando. Não pensamos muito sobre o assunto até mais tarde, e, a bem dizer, só eu e Danforth pensamos.
As coisas que venho guardando para mim dizem respeito aos corpos e a certos detalhes sutis que podem ou não conferir uma lógica incrível e horrenda ao caos aparente. Na época, tentei evitar que os homens pensassem sobre os detalhes, pois seria muito mais simples, muito mais normal, atribuir tudo a um surto de loucura da parte de alguns homens na equipe de Lake. Ao dizer pelo que encontramos, o demoníaco vento da montanha deve ter sido suficiente para levar qualquer um à loucura no centro de todo o mistério e de toda a desolação da terra. O que coroava a anormalidade da situação, no entanto, era o estado dos corpos, de homens e cães. Todos haviam tomado parte em algum terrível conflito e estavam esquartejados e mutilados de maneira absolutamente inexplicável e demoníaca. As mortes, até onde pudemos determinar, haviam decorrido em função de estrangulamento ou laceração. Os cães, sem dúvida, haviam começado a escaramuça, pois o estado do precário canil dava indícios de um arrombamento a partir de dentro. A instalação fora construída a uma certa distância do acampamento por conta do ódio que os animais sentiam pelos infernais organismos arqueanos, mas o cuidado parecia ter sido em vão. Vendo-se abandonados em meio à ventania monstruosa e protegidos apenas por frágeis paredes de altura insuficiente, os cães devem ter corrido em pânico. Não sabemos se por causa do próprio vento ou de algum outro odor sutil exalado pelos espécimes saídos de um pesadelo. Os espécimes, claro, estavam protegidos sob a lona de uma barraca, mas o baixo sol antártico havia batido na lona por muito tempo, e Lake tinha dito que o calor fazia com que os tecidos estranhamente intactos e resistentes das criaturas relaxassem e se expandissem. Talvez o vento tenha arrancado a lona protetora e arrastado as criaturas, assim tornando manifestas suas qualidades olfatórias mais pungentes, apesar da incrível antiguidade a que remontavam. O que quer que tenha sido, no entanto, foi algo horrendo e repugnante. Talvez seja melhor deixar as reservas de lado e narrar o pior de uma vez por todas, embora acompanhado de uma opinião categórica, baseada em observações de primeira mão e nas mais rígidas deduções minhas e de Danforth, segundo a qual o desaparecido Gedney não era de forma alguma responsável pelos horrores que encontramos. Eu afirmei que os corpos haviam sofrido mutilações terríveis. Devo agora acrescentar que alguns haviam sofrido incisões e subtrações estranhas e desumanas, feitas a sangue frio. O mesmo sucedeu aos cães e aos homens. Os corpos mais saudáveis e mais gordos, fossem bípedes ou quadrúpedes, tiveram os tecidos mais sólidos removidos, como que por um hábil açougueiro, e os contornos das incisões vinham salpicados com o sal retirado das provisões saqueadas nos aviões, o que conjurava as mais horrendas associações. A coisa havia se passado em um dos rústicos abrigos para os aviões, de onde a aeronave fora arrastada, e os ventos subsequentes apagaram todos os rastros capazes de fornecer uma teoria plausível. Retalhos arrancados das roupas das vítimas humanas não ofereciam nenhuma pista. Seria inútil mencionar a impressão sutil de certos rastros tênues em um canto protegido do abrigo em ruínas, porque esta impressão não dizia respeito a pegadas humanas, mas estava claramente misturada aos comentários sobre rastros fósseis que o pobre Lake vinha fazendo nas semanas anteriores. Era preciso tomar cuidado com a própria imaginação ao pé daquelas sobranceiras montanhas da loucura. Conforme eu expliquei, Gedney e um dos cães haviam desaparecido. Quando chegamos ao terrível abrigo, demos falta de 2 cães e 2 homens, mas a barraca de dissecação relativamente intacta, onde entramos depois de investigar as monstruosas sepulturas, tinha algo mais a nos revelar. A barraca não estava nas condições em que Lake a havia deixado, uma vez que as partes cobertas da monstruosidade primordial não estavam na mesa improvisada. De fato, já havíamos percebido que uma das 6 coisas imperfeitas e enterradas de maneira insana, a que exalava um odor particularmente odioso, deveria corresponder às partes reunidas da entidade que Lake havia tentado analisar. Em cima e ao redor da mesa havia outras coisas espalhadas, e não demoramos até perceber que eram as partes resultantes da cuidadosa, embora estranha e canhestra, dissecação de um homem e de um cão.
preservarei os sentimentos dos sobreviventes, omitindo a identidade do homem. Os instrumentos anatômicos de Lake tinham desaparecido, mas descobrimos indícios de que haviam sido limpos. O fogão a gasolina também havia sumido, mas ao redor do lugar onde tinha estado encontramos uma grande quantidade de fósforos descartados. Enterramos os restos humanos ao lado dos outros 10 homens, e os restos caninos junto com os outros 35 cães. Quanto às estranhas manchas na mesa do laboratório e a mixórdia de livros ilustrados, manuseados com desleixo e espalhados ao redor, estávamos confusos demais para fazer qualquer especulação. Estes foram os principais horrores do acampamento, mas outras coisas pareciam igualmente enigmáticas. O desaparecimento de Gedney, do cão, dos 8 espécimes intactos, dos 3 trenós e de certos instrumentos, de livros técnicos e científicos ilustrados, materiais de escrita, lanternas elétricas e baterias, mantimentos e combustível, aquecedores, barracas sobressalentes, casacos de pele e outros itens, estava muito além de qualquer conjectura razoável. Assim como os borrões de tinta em certos pedaços de papel e as curiosas evidências de manuseio e experimentação inexplicáveis ao redor dos aviões e de todos os demais equipamentos mecânicos no acampamento e no local da perfuração. Os cães pareciam abominar o maquinário desordenado. Havia também a bagunça na despensa, o desaparecimento de certos mantimentos e o cômico amontoado de latas abertas das maneiras mais inusitadas e nos lugares mais improváveis. A profusão de fósforos intactos, quebrados ou queimados constituía outro enigma menor, assim como as 2 ou 3 lonas e casacos de pele que encontramos no chão com cortes peculiares e inesperados, possivelmente resultantes de esforços canhestros para adaptá-los a formas inimagináveis. O descaso com os corpos humanos e caninos e o insano sepultamento dos espécimes arqueanos danificados estavam todos de alguma forma ligados a essa aparente loucura destruidora. Para uma eventualidade como a presente, tivemos o cuidado de fotografar todas as principais evidências da insana desordem que encontramos no acampamento. E usaremos as fotografias para reforçar nossos apelos contra a partida da expedição Starkweather-Moore. Nossa primeira providência, depois de encontrar os corpos no abrigo, foi fotografar e abrir a fileira de sepulturas insanas com os montes de neve de 5 pontas. Não pudemos deixar de perceber a semelhança entre os pavorosos montes com grupos de pontos e a descrição que o pobre Lake fizera das estranhas pedras-sabão esverdeadas. E quando encontramos as pedras na grande pilha mineral, vimos que a semelhança era de fato muito estreita. Note-se que o contorno geral parecia sugerir de maneira abominável a cabeça de estrela do mar observada nas entidades arqueanas. E concordamos que a sugestão deve ter exercido uma forte influência sobre as mentes fragilizadas da abalada equipe de Lake. Nosso primeiro vislumbre das entidades sepultadas foi um instante terrível que remeteu os meus pensamentos, bem como os de Peabody, de volta a alguns dos chocantes mitos primordiais que havíamos lido e escutado. Todos concordamos que a simples visão e a presença contínua daquelas coisas, junto com a opressiva solidão polar e o demoníaco vento da montanha, deve ter contribuído para levar a equipe de Lake à loucura. Pois a loucura, centrada em Gedney, por ser o único possível sobrevivente, foi a única explicação oferecida de maneira espontânea por todos os que se pronunciaram. Embora eu não seja ingênuo a ponto de negar que todos possam ter nutrido suspeitas fantásticas que a sanidade impediu de formar-se por completo. Sherman, Peabody e McTighe fizeram um voo abrangente por todo o território próximo à tarde, varrendo o horizonte com binóculos em busca de Gedney e dos objetos desaparecidos. Porém, nada foi encontrado. A equipe relatou que a titânica barreira da cordilheira estendia-se até onde a vista alcançava para ambos os lados, sem nenhuma diminuição na altura ou na estrutura essencial. Em alguns dos cumes, no entanto, os cubos regulares e muralhas pareciam ainda mais marcantes e mais simples.
e apresentavam semelhanças fantásticas com as ruínas de montanhas asiáticas pintadas por Herrick. A distribuição das enigmáticas bocas de caverna nos pináculos de rocha nua parecia mais ou menos regular até onde se podia ver a cordilheira. Apesar de todos os horrores predominantes, ainda dispunhamos de fervor científico e espírito de aventura suficientes para indagar-nos a respeito do reino desconhecido além daquelas misteriosas montanhas. Segundo os nossos cautelosos relatos, fomos descansar à meia-noite após o nosso dia de terror e perplexidade, mas não sem esboçar o plano de um ou mais voos de altitude para atravessar a cordilheira em um avião leve, equipado com uma câmera aérea e instrumentos geológicos a partir da manhã seguinte. Ficou decidido que Danforth e eu faríamos o primeiro, e acordamos às 7 horas, prontos para o voo. Mas os fortes ventos mencionados no rápido boletim que enviamos ao mundo exterior atrasaram nossa decolagem quase até às 9 horas. Já tive ocasião de repetir a história vaga que contamos aos homens no acampamento e que retransmitimos ao mundo exterior após o nosso retorno, 16 horas mais tarde. Agora tenho o terrível dever de expandir esse relato, completando as piedosas lacunas com pistas do que realmente vimos no oculto mundo transmontano. Pistas das revelações que, enfim, levaram Danforth a um colapso nervoso. Como eu queria convencê-la a dizer uma palavra franca a respeito da coisa que imagina ter visto, ainda que não passe de ilusão nervosa, e que talvez tenha sido a gota d'água. Mas Danforth recusa-se terminantemente. Tudo o que posso fazer é repetir os sussurros desconexos que ouvi a respeito daquilo que o pôs a gritar, enquanto o avião cruzava os céus em meio ao desfiladeiro, torturado pelo vento, após o choque real e tangível do qual partilhei. Eis o meu último apelo. Se os indícios evidentes quanto à sobrevivência de horrores ancestrais que ora revelo não forem suficientes para evitar que outros se envolvam na exploração profunda da Antártida, ou, ao menos, impedi-los de penetrar muito fundo na superfície do supremo deserto glacial, de segredos proibidos e desolação amaldiçoada pelos éons, a responsabilidade por males inomináveis e talvez imensuráveis não será minha. Danforth e eu, depois de estudar as anotações feitas por Peabody no voo à tarde e de conferir as medições com um sextante, calculamos que o desfiladeiro mais baixo por onde poderíamos passar ficava um pouco à direita. Era visível a partir do acampamento e ficava entre 7.000 e 7.300 metros acima do nível do mar. Foi rumo a esse ponto que decolamos em nosso voo exploratório. O acampamento, localizado em sopés que se erguiam em um elevado platô continental, estava a cerca de 3.600 metros de altitude, de modo que o aumento real na altitude não era tão grande quanto talvez pareça. Não obstante, estávamos perfeitamente conscientes do ar rarefeito e do frio intenso à medida que subíamos, pois, em virtude das condições de visibilidade, fomos obrigados a deixar as janelas da cabine abertas. Todos vestíamos as nossas peles mais pesadas. Enquanto nos aproximávamos dos formidáveis picos que pairavam obscuros e sinistros acima da linha de neve cortada por uma fenda e por geleiras intersticiais, percebíamos cada vez melhor as formações regulares que se agarravam às encostas. E mais uma vez pensamos nas estranhas pinturas asiáticas de Nikolai Herrick. Os primitivos estratos rochosos desgastados pelo tempo corroboravam todos os relatórios enviados por Lake e provavam que aqueles pináculos nevados vinham dominando o panorama desde uma época surpreendentemente antiga na história da Terra, talvez por mais de 50 milhões de anos. Seria inútil tentar adivinhar o quão mais altos poderiam ter sido outrora. Porém, tudo naquela estranha região sugeria influências atmosféricas obscuras, desfavoráveis à mudança e calculadas para retardar o processo climático habitual de erosão rochosa. No entanto, foi a profusão de cubos regulares, muralhas e bocas de caverna nas encostas o que mais nos fascinou e perturbou.
Estudei-os com um binóculo e tirei várias fotografias aéreas enquanto Danforth pilotava. E por vezes eu o rendia nos controles, embora os meus conhecimentos de aviação fossem um tanto amadores, a fim de permitir que usasse o binóculo. Não tivemos dificuldade para ver que boa parte do material que compunha aquelas coisas era um quartzito arqueano de coloração clara, diferente de todas as outras formações visíveis na superfície ao redor. Nem que aquela regularidade era extrema e espantosa em um grau que o pobre Lake mal havia conseguido sugerir. Conforme havia nos dito, as extremidades haviam sofrido desabamentos e desgastes ao longo de incontáveis éons de exposição às intempéries. Mas a robustez e a dureza sobrenaturais do material haviam-nas salvado da obliteração. Muitas partes, em especial aquelas mais próximas das encostas, pareciam feitas da mesma substância que compunha a superfície rochosa ao redor. O arranjo geral lembrava as ruínas de Machu Picchu, nos Andes, e as muralhas ancestrais de Kish, escavadas por uma expedição conjunta do Museu Field e da Universidade de Oxford em 1929. E tanto Danforth como eu, em certos momentos, tínhamos a mesma impressão de blocos ciclópicos separados, que Lake tinha atribuído a Carroll, que o acompanhou durante o voo. Como explicar a existência daquelas coisas naquele lugar estava francamente além das minhas capacidades. E como geólogo, senti que eu havia aprendido uma lição de humildade. Formações ígneas muitas vezes apresentam estranhas irregularidades, como a famosa calçada dos gigantes na Irlanda, mas aquela cordilheira estupenda, apesar das suspeitas iniciais de Lake em relação a cones fumegantes, era sem dúvida de origem não vulcânica na estrutura visível. As curiosas bocas das cavernas, ao redor das quais a concentração de estranhas formações parecia mais abundante, traziam mais um enigma, ainda que um enigma menor, em virtude da regularidade dos contornos. Muitas vezes, conforme Lake havia informado no relatório, apresentavam um formato quadrado ou semicircular, como se os orifícios naturais tivessem sido trabalhados de maneira a atingir um maior grau de simetria por mãos envoltas em mistério. A quantidade e a ampla distribuição das formações eram muito impressionantes e sugeriam que toda a região fosse perpassada por galerias subterrâneas resultantes da dissolução do extrato calcário. Os vislumbres que tivemos não penetraram muito fundo. Nós pudemos ver que as cavernas não apresentavam estalactites ou estalagmites. As encostas na proximidade imediata das aberturas pareciam invariavelmente lisas e regulares, e Danforth achou que as fissuras e lascas impostas pelo clima formavam desenhos um tanto singulares. Impressionado como estava pelos horrores e estranhezas que havíamos descoberto no acampamento, sugeriu que as lascas apresentavam uma vaga semelhança com os inexplicáveis grupos de pontos salpicados nas ancestrais pedras-sabão esverdeadas e replicados de maneira pavorosa nos montes de neve nascidos da loucura e erguidos sobre as 6 monstruosidades enterradas. Ganhamos altitude ao voar por cima dos sopés mais altos e em direção ao desfiladeiro relativamente baixo que havíamos escolhido. À medida que avançávamos, dirigimos o olhar para baixo em direção à neve e ao gelo que cobriam a rota por terra, imaginando se poderíamos ter nos lançado à empreitada com o equipamento mais simples de outras épocas. Para nossa relativa surpresa, percebemos que o terreno era muito menos acidentado do que se poderia esperar, e que, apesar das fendas e de outros pontos difíceis, não poderia deter os trenós de um Scott, de um Shackleton ou de um Amundsen. Algumas das geleiras pareciam conduzir a desfiladeiros expostos ao vento por um tempo incomum, e quando chegamos ao desfiladeiro escolhido, descobrimos que não era a exceção. Nossos sentimentos de expectativa enquanto nos preparávamos para dar a volta na crista e vislumbrar um mundo inexplorado mal se deixam escrever no papel, embora não tivéssemos motivo para suspeitar que as regiões para além da cordilheira fossem diferentes daquelas já vistas e atravessadas. O toque de mistério perverso na barreira de montanhas e no convidativo mar de céu paleiscente vislumbrado por entre os cumes
era um assunto demasiado sutil e tênue para ser descrito em palavras. Antes pareciam repletos de vago simbolismo psicológico e indefiníveis associações estéticas, algo relacionado a poesias e pinturas exóticas e a mitos arcaicos à espreita, em tomos proibidos e execrandos. Até mesmo o vento carregava um traço peculiar de malignidade consciente, e por um instante tive a impressão de que o som composto incluía um bizarro uivo ou assovio musical, com notas em várias frequências, enquanto a rajada soprava para dentro e para fora das onipresentes e ressonantes cavernas. Havia uma sugestão difusa de repulsa reminiscente nesse som, tão complexa e inefável quanto qualquer outra dessas impressões sombrias. Nesse ponto, após uma ascensão gradual, o aneroide marcava uma altitude de 7.185 metros e havíamos deixado a região de neves perenes muito abaixo de nós. No alto havia apenas encostas escuras e nuas e o princípio de geleiras irregulares, porém com aqueles cubos, muralhas e cavernas insinuantes a acrescentar um portento sobrenatural, onírico e fantástico. Ao olhar para a cordilheira de pináculos sobranceiros, imaginei ter visto aquele mencionado pelo pobre Lake, com uma muralha exatamente no cume. A montanha parecia estar perdida nos meandros de uma estranha névoa antártica. Uma névoa, talvez, como aquela responsável por sugerir a Lake a presença de vulcões. O desfiladeiro assomou à nossa frente, liso e açoitado pelo vento em meio a ásperas e malignas colunatas. Mais além se estendia um céu ataviado com vapores rodopiantes e iluminado pelo baixo sol polar. O céu daquele reino longínquo jamais observado por olhos humanos. Mais alguns metros de altitude e poderíamos contemplar aquele reino. Danforth e eu, incapazes de falar a não ser gritando em meio aos uivos e assovios do vento que varava o desfiladeiro e somava-se ao rumor dos motores, trocávamos olhares um tanto eloquentes. Então, depois de subir mais alguns metros, enfim olhamos para o outro lado da divisão, rumo aos segredos insondados de uma terra primitiva de estranheza absoluta.